Para liderar, às vezes o que você precisa é de método. Às vezes você espera que o seu time seja leal a você, que ele esteja junto com você em todas as situações, mas falta clareza, falta técnica. Então é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês um pouco aqui hoje, falando um pouco da minha história como líder, né? Passei por vários anos, mais de 10 anos liderando na minha carreira e estou aqui para compartilhar um pouco dessa experiência no sentido de que a liderança ela não é um ato perfeito, né? E os líderes não são seres superiores, a gente erra. E para que nós sejamos bons líderes, nós precisamos entender essas falhas e aprender com elas. Então, é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre método, utilização de método ao longo do processo de liderança. Então, a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é que tipo de pessoas vocês lideram? E aí eu não estou falando de características individuais ainda. Eu estou falando aqui se essa pessoa é uma liderança estratégica. Então, se você está num cargo de CEO, né, numa posição de um board, né, um conselho de administração, você vai liderar pessoas estratégicas da organização. Se você tiver um nível estratégico de diretoria, você vai liderar pessoas táticas, que são os gerentes, coordenadores, esse tipo de pessoa que tem funções táticas na organização. E se você é um gerente coordenador, provavelmente você vai estar liderando um time operacional, aquele que executa as tarefas que são determinadas. Bom, é absolutamente diferente liderar cada um desses três grupos. Outro aspecto que você precisa necessariamente compreender é se você está liderando um processo, portanto, um conjunto de atividades que tem um determinado resultado como objetivo e tarefas sequenciais. Ah, mas eu tenho adaptação, eu tenho customização. Tudo bem, um processo ele pode ser muito engessado, muito customizado, ou nada customizado. O nível de customização não transforma um processo em um projeto em uma coisa diferente disso. Projeto é um conjunto de atividades que tem o intuito de dar um determinado resultado de maneira recorrente. Pois bem, você tem a outra possibilidade. Você está liderando um projeto. Qual que é a característica fundamental de um projeto? Começo, meio e fim. Então, um projeto é, por exemplo, você implantar um novo produto, você implantar um novo serviço, você modificar completamente um processo que você tinha antes para atendimento do cliente. Então, você precisa diferenciar qual que é o momento da sua liderança. Você está liderando um projeto que é completamente diferente de liderar um processo. Por exemplo, quando você lidera um processo, o que que você espera? Previsibilidade, constância. Qual é o tipo de pessoas que você vai procurar para compor esse time? É natural que você tenha pessoas complementares e tudo mais, mas existem determinadas características que são mais valorizadas e que precisam ser estimuladas para que você tenha resultados previsíveis. E, por outro lado, quando você vai liderar pessoas que vão implantar um novo projeto, você precisa mais de criatividade do que de constância. Você precisa de uma pessoa mais fora da caixa do que uma pessoa analítica. Então, assim, o processo, o padrão esse tipo de pessoas mais criativas ou mais analíticas é como chuva. Se chover de menos, você morre de sede, morre, né? As plantas não crescem, é um desastre por um lado. Se chover demais, é uma enchente e a coisa não funciona. Então, uma empresa ela não funciona só com artistas, aqueles criativos, e só com soldados. Você precisa equilibrar essas duas coisas. Você precisa equilibrar projetos e processos. Até porque, gente, por mais inovadora que seja a empresa, se você passar por um processo de atendimento, por exemplo, não padronizado, em que cada lugar que você vai você tem um atendimento diferente, isso não demonstra sofisticação. Isso demonstra que a empresa não tem um padrão a seguir. Isso demonstra
imprevisibilidade. Você pode ser bem ou mal atendido, tá certo? A customização é importante, mas um padrão de atendimento, a linha de abordagem, por exemplo, você vai numa loja da Apple, né, as lojas próprias da Apple, você tem uma linha de abordagem, de atendimento, de até onde o atendente pode ir, geralmente ele pode até trocar seu aparelho, ele tem uma autonomia grande. E assim acontece também, por exemplo, no Nubank, eles têm autonomia. Agora, se você vai num banco público, e aí é uma outra linha de atendimento, mas ainda assim é padronizado. Ela pode ser boa ou ruim, padrões são bons ou ruins. Eles são mais engessados, ou seja, padroniza até aquilo que não importa, ou eles são inexistentes, não padroniza nada e cada um faz do seu jeito e você acaba não tendo um padrão. Bom, mas eu vou falar de liderança, né? Para falar de liderança, é importante a gente falar de como essas metodologias impactam nas pessoas. Então, por que que é importante ter método para liderar? Primeiro, porque você dá clareza para o time. Então, assim, um grande problema de liderar pessoas é que elas não sabem o que você espera delas. Então, a primeira coisa que você precisa para liderar bem um time é dar clareza. Para dar clareza, você precisa de método. Então, é um projeto ou um processo? Bom, já falamos sobre isso. Se é um projeto, quando que ele termina e qual que é a entrega final? Então, qual que é o. Vamos implantar um novo produto, um novo modelo de automóvel, de carro na nossa montadora. Quando que eu preciso lançar esse produto? Eu preciso lançar ele no dia 30 de dezembro de 2027. Ótimo. Então, qual que é o esforço que eu preciso fazer até lá? Bom, tem a parte de engenharia, tem. Então, você vai montar um projeto, você vai subdividir times com base em características que essas pessoas têm, e aí você vai fazer com que haja clareza de prazo e de entregáveis finais. E aí você vai priorizar em muitos aspectos aqui a criatividade, mas você também precisa de soldados, né, que eu falei do artista e soldado, para garantir que o prazo continue. Porque se você deixar isso só na mão de artistas, pessoas criativas, provavelmente do meio do processo criativo para o final, eles vão começar um outro processo criativo e isso vira um loop infinito. Em vez de você ter o próximo modelo do carro, você vai ter um modelo, enfim, espacial do carro, mas que não vai ser entregue no prazo sob hipótese alguma. Então você precisa deste equilíbrio, inclusive nos projetos, mas priorizando a criatividade. Daí você tem um processo. Putz, um processo, você precisa constantemente produzir e entregar os carros. Estou dando esse exemplo das montadoras. Então você tem lá um determinado modelo de uma determinada marca que você precisa reproduzir igualzinho sempre. Ah, mas daí tem o robô que produz, tá bom. Ok, quem que faz a gestão das máquinas? Quem que faz a parte de configuração? Quem é que garante, faz o controle de qualidade? Bom, ainda temos muita ação humana nesses processos. E quando a gente fala de um processo, por exemplo, de atendimento, eu preciso treinar as pessoas e repetir aquele processo de atendimento, que é algo menos industrial, menos fabril, mas que também precisa de constância. Quem precisa liderar esses processos são pessoas que tenham esse perfil mais analítico, mais padronizado e menos criativo. Então você precisa fazer com que a pessoa consiga repetir as atividades de uma maneira consistente. Pois bem, e aí a gente falou um pouco sobre os níveis hierárquicos. Quanto mais operacional é a atividade, mais ela tende a ser padronizada e menos você tende a dar liberdade para a pessoa fazer de maneiras diferentes. Até porque isso impacta diretamente no cliente final. Então, se você for em um determinado restaurante, você está acostumado a comer um determinado prato e você vai lá há 20 anos por causa desse prato. E aí o gestor daquele restaurante dá liberdade para que o cozinheiro faça aquele prato com outra receita, adapte, invente e tudo mais, isso é extremamente negativo. Agora, você ter um prato ou uma opção no cardápio, em surpreenda-me, né? A moda do chefe ou qualquer coisa do tipo,
aí o cliente está esperando por isso. Então isso é importante dentro de um escopo definido. Mas se você criar em todos os restaurantes que existem pratos que são absolutamente inesperados, provavelmente você vai criar um problema com muitos clientes. Então, assim, você tem que ter um momento para inovar e um momento para manter padrão e fazer esse padrão em nível de excelência. Pois bem, e aí quando você vai para um líder tático, você dá um pouco mais de liberdade, porque ele precisa poder escolher os movimentos e os caminhos que ele vai adotar para poder atingir os resultados. Então, um líder tático, basicamente, ele é aquele que vai ele vai traduzir o objetivo estratégico. Então, vamos supor que eu tenho esse carro que eu falei, que a gente vai produzir um novo modelo, e aí esse novo modelo ele vai ser implantado. Esse modelo foi implantado, e aí eu preciso garantir uma produção consistente de 1.000 carros em uma determinada planta fabril por semana, sei lá, por mês. Isso vai variar muito da demanda, mas vamos lá. 1.000 carros por mês daquele determinado modelo. Preciso produzir isso. Eu dou essa meta para o gerente, eu acompanho, eu observo. Aliás, todo líder, independentemente do time, se é tático, estratégico, operacional, deveria ocupar pelo menos 30% do seu tempo, algo próximo a um terço do seu tempo, observando como os liderados fazem as coisas, não somente os resultados. Os resultados são fundamentais, importantes, é super importante observar, mas entender o como que eles estão produzindo, até para prever, prevenir, dar dicas, né? Isso é super importante. Então, você dá liberdade para ele alocar as pessoas, os meios, até porque você tem um gestor. Um engano muito grande dos líderes é achar que, pelo fato de ele ser líder, ele é superior, ele é melhor do que todos os integrantes do seu time. Isso é um erro absoluto, porque você é melhor ou pode ser melhor em algumas coisas, às vezes é melhor em nada. Mas em liderar em algumas qualidades, você consegue impor o respeito, você consegue ser respeitado pelas pessoas de alguma maneira, isso já basta para que você seja um líder. Agora, se você contrata uma pessoa que é absolutamente incrível em algum aspecto, e você diz a ela exatamente o que ela tem que fazer, que é como você faria, provavelmente você está. Provavelmente não, com certeza você está limitando o potencial dessa pessoa. Um líder ele serve, antes de mais nada, para potencializar as habilidades das pessoas. Bom, e por fim, um líder estratégico. Esse aí você tem que dar liberdade quase absoluta. Checar os resultados, ver como ele faz, dar dicas, conselhos e tudo mais, mas dar liberdade. Não no sentido de, você faz o que você quiser, você atinge o resultado que você quiser. Não. Mas você deve tirar quase todas as amarras dessa pessoa e cobrar forte o resultado. Então, fazer medições intermediárias e cobrar forte o resultado. Porque se você contrata uma pessoa, uma liderança estratégica, e você limita esse trabalho dela profundamente, o que você está fazendo, de novo, é cortar as asas, é limitar o potencial dessa pessoa. Então, no que diz respeito a método de gestão para atingir resultados e dar clareza ao time, esse é um elemento fundamental da liderança. Se você não sabe qual é o líder com o qual você está lidando, qual é o tipo de time, se ele está no nível estratégico, tático, operacional, se você está liderando um projeto ou um processo, e se você não consegue adaptar a sua forma de ação e de gestão a esses elementos, provavelmente você vai fracassar no resultado final dos seus objetivos. Eu estou dizendo isso porque eu tive que aprender isso a duras penas. Desde muito cedo eu aprendi método, e método para mim nunca foi um elemento, um acessório, algo assim. É um instrumento de trabalho. Você ter o começo, o meio e o fim. Então você definir o objetivo, você analisar as, o fenômeno, né? Analisar aquilo que os números, os dados, os fatos, você analisar as causas que geram aquilo para fazer planos de ação e acompanhar. Eu estou descrevendo aqui o PDCA. Às vezes a gente, né, escuta, o PDCA é um método ultrapassado, aí tem o Scrum, tem o Design Thinking. Às vezes a gente se sente num sketch do pessoal do Porta dos Fundos, né, que o pessoal usa tanto termo,
mas não sabe para que usar cada método. Então, você tem métodos corretos para se usar em cada situação, com times diferentes, com líderes diferentes. E o que é importante para o líder é compreender esse aspecto. Eu errei muito nisso, até chegar um momento em que eu aprendi a duras penas. E aí o que eu estou contando um pouquinho aqui para vocês é: observem esses elementos antes de começar a liderar. No dia de hoje o que eu queria falar para vocês era isso. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo com os outros. Se inscreva no canal se não for inscrito. Um abraço e até a próxima.